E essa é a nossa terceira aula. Já estudamos sobre linha do horizonte, pontos de fuga na primeira aula. Na segunda aula, nós aprendemos sobre luz, sombra e volume em pedras. E nesta terceira aula, iremos ver o efeito de esfumaço ou esfumado no terceiro plano. Ok? Então, vou começar aqui fazendo todo o esboço desta pintura que está sendo feito nessa tela ou nesse quadrado que eu fiz essa divisão, medindo aqui, ó, 26,5 por 21, fica meio que retangular. Então vamos iniciar aqui este esboço. Eu venho aqui riscando com lápis. A imagem está bem aí na tela, você vai poder conferir e fazer na sua tela também, você já praticando. Eu vou vir marcando aqui a vegetação aqui de canto. Essa primeira etapa aqui do esboço é bem simples, mas você precisa fazer todo o enquadramento para que dê tudo certo. É só você acompanhar aí, ó. Acompanhe e veja como eu estou fazendo, ó. Isso aqui é só para você ter uma base onde você irá preencher cada parte, ó. Fiz a primeira montanha lá. Agora eu venho fazendo essa aqui, ó. Vou dar um espaço aqui e trazê-la até aqui, ó. Tá? Esta imagem, ela pede que seja uma tela um pouco mais na vertical. O meu espaço aqui que eu fiz essa divisão, porque eu usei uma única tela para fazer essas 4 aulas. A parte que ficou dividida para essa tela, para essa pintura, ela ficou um pouco mais na horizontal, né? Mas nós conseguimos fazer essa adaptação aqui, ó, um pouco mais para cá, e está dando certo. E aqui vem o pinheiro, aqui, ó, ele vem até aqui, ó. Percebeu que eu marquei primeiro aqui a base dele e puxei do topo, porque aí eu tenho um ponto A e o ponto B, onde que eu irei chegar com os meus traços. Tá vendo aqui, ó, meu ponto A, aqui, ó, meu ponto B. Ó, é bem mais fácil, né? Ok? E aqui nós, se precisar, eu posso subir um pouco mais essa segunda montanha aqui, ó. Eu posso subir um pouco mais e também subir um pouco mais devido à copa do pinheiro. Ok? Isso na pintura nós podemos fazer essa pequena correção. E aqui vamos fazer a copa do pinheiro. É bem simples, pessoal. Ó, nesse primeiro momento, nós fazemos aqui esses traços, né? Fazemos esses traços, marcando onde será cada parte que nós iremos dar esses acabamentos, né? Depois. E esses traços aqui, esses galhos do pinheiro, nós podemos fazer depois com o pincel e tinta. Lembrando que toda essa parte de fundo, né, é o nosso
é a técnica da nossa aula, que é o efeito de esfumaço. Então, esses galhos aqui do pinheiro nós faremos depois, com pincel e tinta. Essa é a outra copa aqui desse outro pinheiro. Bom, basicamente está feito aí o nosso esboço. E agora iremos já entrar com a parte da primeira camada em tintas. Então, com a mistura de cinza natural, o cinza neutro e o gris de paine. Isso aqui, lembrando, pessoal, que é tinta a óleo, tá? É tinta a óleo. Então, esses nomes aí você vai encontrar na tinta a óleo. Sombra neutro, gris de paine e sombra natural. Você faz uma leve mistura com essas cores. Mistura um pouco do óleo de linhaça. Deixa bem diluída a tinta. E você pode vir, ó. Lembra que eu falei que nós podemos subir um pouco aqui, ó? É só seguir os mesmos traços aqui, um pouco mais para cima. Ó. E você vem. Esses traços aqui depois, na tinta ele vai sumindo, tá? Então você vem aplicando sem nada de detalhes nesse primeiro momento, ó, só para ir preenchendo. Tá vendo? Está bem aguada, né, a tinta, bem uma camada fina, ó. Vamos preservar aqui então o espaço onde todo esse efeito será aplicado depois. Estou primeiro preenchendo aqui essa parte do topo da montanha. Agora, essa segunda aqui já fica um pouco mais escuro. Então nós vamos acrescentar nessa mesma mistura um pouco mais de sombra natural. Diluir da mesma forma que diluímos a primeira mistura. Ó, e vamos vir também preenchendo de forma bem aleatória, sem muitos detalhes nesse primeiro momento. Ó. Eu vou trazer um pouco mais para cá. É por conta que, ó, essa tela ficou com aparência mais na horizontal. E a referência que você está vendo aí é mais para vertical, é isso? Mas isso aí não há problema na questão da explicação. Se você tiver a sua tela mais para vertical, você acompanha conforme está na imagem. Ó. Vamos preservar essa parte que será mais clara. Ele tem aqui, ó, nesse finalzinho, uma leve tonalidade mais azulada, né? Então podemos fazer isso aqui, ó. Tá vendo que é sem detalhes algum, não tem. Pode esfregar o pincel. Se tiver um maior, estou usando aqui um de número 12. Número 12. Se você tiver um maior, pode usar o maior. Nesse primeiro momento, sem nenhum detalhe. Ó. Ok. Pode acrescentar nessa mesma mistura um pouco de terra verde. Diluir também. Ó, diluir bastante. E passa aqui, ó, no fundo aqui dessa pequena vegetação no canto aqui, ó. Só vendo a copa delas, né? Ó. Só para preencher.
Ok, vou jogar também um pouco na copa do pinheiro, a mesma mistura. E aqui também, ó. Tá? Só para ter uma orientação onde serão os detalhes. Eu agora vou acrescentar um pouco a esta mesma mistura, um pouco de branco titânio, deixar um pouco mais clara, e vou então com o mesmo pincel fazer essa parte aqui, ó. Ó, a tinta está bem diluída. Ó. Essa é a primeira camada. E lá em cima também. Estou passando aqui, ó, a parte do meio para a ponta dos pelos do pincel. Ó, esfregando do meio para a ponta. E no final aqui, onde que é o céu, podemos acrescentar aqui também um pouco de um outro branco, que é o branco areia. E então, da mesma forma, então praticamente a sua tela já está. Ainda falta na parte inferior, onde será o barranco, né? Mas praticamente a sua tela já está quase toda preenchida. Ó. Essa primeira camada, certo? Ok. Aí aqui você vem usar o mesmo terra, o terra verde, terra sobrenatural. Vou pegar um pouco de laranja, alaranjado, e vou passar aqui, ó. Percebe que tem um pouco de luz, né, nessa baixa montanha aqui, ó. E tem um pouco de sombra na parte de baixo, que é o final, ó. Aqui eu estou identificando, gente, nessa primeira camada, já estou identificando onde será luz e sombra. Esse primeiro contato com a tela, eu já identifico onde será as luzes e sombra na minha tela. Ok? Então, gente, esse é o primeiro preenchimento de forma bem suave, pinceladas soltas, sem detalhes. Ok? Então, na próxima aula já iremos entrar detalhando alguns pontos: o alto da montanha, a segunda montanha, esse esfumaço aqui no meio entre uma montanha e outra, e nesse meio aqui iremos fazer mais alguns detalhes e vocês irão acompanhar. Então já se inscreve no canal, ativa aí o sininho para você ver todas as vezes que eu postar aqui uma nova etapa da pintura, tá bom? Esta pintura não vai levar muito tempo nem muitos vídeos, mas acompanhe aí para vocês verem passo a passo. Então até o próximo vídeo.